Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Gente, no vídeo de hoje eu vim falar de dois livros que eu tenho aqui e eu constatei que a editora Nova Fronteira fez um relançamento desses livros e agora em um box, com capa dura, um livro muito mais luxuoso. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visualizar esse, comprar ou enfim, encontrar com eles por aí na livraria. Eu acho muito bacana você, quando você frequenta a livraria física, porque você pode manipular os livros, folhear, dar uma olhadinha e de repente se interessar por eles, né? Então, eu estou falando desse livro aqui, ó, o Livro das Virtudes, do William Bennett. E o livro 2, que é O Compasso Moral. Esse livro, eu fui professora de ensino médio de filosofia por muitos anos na minha vida e sempre buscava uma forma diferente de apresentar algumas leituras, porque nem todo mundo chega no ensino médio pronto para receber a filosofia como ela é descrita nesses livros didáticos, né? É preciso pensar a filosofia antes, talvez vivenciar e aí depois sim, né, você mergulhar em textos clássicos e as ideias, as escolas filosóficas. Então, às vezes, é tão difícil você tentar convencer os adolescentes que nunca tiveram filosofia a, de repente, a mergulhar nisso, né? Então, o livro das virtudes, o que é virtude, né? É um conceito aristotélico que diz, Aristóteles de Estagira dizia que a virtude é o ponto de equilíbrio entre o excesso e a falta. Uma das coisas mais difíceis da gente conseguir, né? Porque a coragem é uma virtude, mas os vícios, né? Que eles são excessos e faltas, eles constituem o desequilíbrio, né? Então, por isso são vícios, né? Então, uma coragem de menos é covardia e uma coragem de mais é uma tremenda irresponsabilidade, né? Então a coragem é exatamente aquele ponto. Então é a responsabilidade, é o trabalho, a amizade, a compaixão. São muitas as virtudes. E o autor desse livro, ele é formado em filosofia, ele tem uma formação também em direito. Eu não estou me lembrando se. Eu sei que ele tem um doutorado em filosofia, mas ele tem uma. Ele também foi formado em direito. Então, ele é formado em filosofia, mas ele também é formado em direito pela Universidade de Harvard. Mas ele tem o doutorado dele em filosofia política. É isso. E ele trabalhou muitos anos com educação. E eu descobri esse livro na primeira edição que ele fez aqui no Brasil, que também é da editora Nova Fronteira. Essa edição minha antiguinha aqui, eu fico aquela coisa do livro bonito, né? Eu fico olhando assim, ela tá tão velhinha, tá tão massagada já, e eu tô de olho na nova, né? Mas eu achei a nova assim meio caro e eu já é a mesma coisa. Então o que que ele faz com esse livro aqui, o Livro das Virtudes? Ele reúne contos, fábulas e do mundo inteiro e coloca aqui para ilustrar essas virtudes. Então, nesse primeiro aqui, ele trata da disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade, fé. Então, ele trabalha isso aqui com os textos do mundo inteiro. Então, são vários autores e que aparece aqui, né? A exemplo, Platão, Esopo, Shakespeare, Green, Tolstói, Kipling e os nomes brasileiros, né? Que entraram aqui nessa edição, quando foi lançada aqui no Brasil, Camões, Essa, Machado, Lobato, Bandeira, Drummond, Cecília, Vinícius e outros. Então tá recheado aqui de exemplo para as virtudes. E o compasso moral, ele vai tratar de todas as fases da vida, da infância à velhice. Então ele é feito assim, com essas etapas da vida e também trabalhando com esses contos, esses textos, etc. Então ele é um livro que ele pode, nossa, olha só para você ver, o meu é de 97.
é provável que você não tinha nascido ainda, né? Nem tivesse nascido ainda, já estava com esse livro aqui em mãos. Porque ele foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil em 96 pela Nova Fronteira. Então, a constituição dos valores, né, e como que a gente pode explorar isso de uma forma assim mais atrativa e também levando a leitura, eu achei que seria muito válido usar isso aqui no ensino médio. Durante, acho que uns 2 ou 3 anos, eu usei esses livros com bastante sucesso. Aí depois veio aquela coisa, a gente não podia mais pedir livro e o governo dava os livros, enfim. Aí as coisas foram complicando aqui pro lado do professor, e o professor não pedia mais. Mas isso não significa que a gente não possa recorrer a esses contos dentro das virtudes que a gente gostaria de trabalhar. Então, um dos contos que eu gosto muito, eu separei aqui para vocês para exemplificar, é uma resposta lacônica que está no livro das virtudes. Essa edição que eu tenho, na página 324. Então, e ele vai exemplificar a coragem. Vamos dizer assim: esta famosa historieta sobre a coragem espartana data da época de Filipe da Macedônia, 382 a 336 a.C., que forçou a unificação da maioria das cidades e territórios gregos. Nos primeiros tempos, os povos da Grécia não eram unidos como hoje. Eles são unidos? Mas é só uma piadinha, pronto. Havia uma série de cidades e territórios, cada qual com seu próprio governante. Filipe, rei da Macedônia, ao norte da Grécia, queria unir todos os povos gregos sob o seu domínio. Armou então um poderoso exército e partiu para a conquista de outros territórios, onde se fez aclamar rei. Esparta, porém, resistiu. Os espartanos ocupavam a região do sul da Grécia chamada Lacônia, por isso eram também chamados lacões. Destacavam-se pelos costumes simples e pela bravura. Eram também famosos por usar poucas palavras cuidadosamente escolhidas. Ainda hoje se diz que as respostas curtas são lacônicas. Sabendo que precisava subjugar Esparta para ter o domínio total sobre a Grécia, Filipe cercou as fronteiras da Lacônia e enviou uma mensagem aos espartanos. Se não se renderem imediatamente, ameaçava, invadirei suas terras. Se meus exércitos as invadirem, pilharão e queimarão tudo que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei suas cidades. Alguns dias depois, Filipe recebeu a resposta. Abriu a carta e encontrou somente uma palavra escrita: C. Então é isso aqui, e aí você pode discutir a virtude, até que ponto, né, eles foram corajosos, eles foram temerosos, né, e enfim, ou eles foram irresponsáveis, né, e não tiveram, e arriscaram tudo. Né? Então, os contos aqui são muito bacanas. Você que trabalha com grupos, vocês que trabalham com escolas, vocês que trabalham com a educação de jovens, então tá aqui um excelente também para passar o tempo, porque as histórias são muito legais. Então tá aqui um bom exemplo para você gastar um tempo e dar até para aquelas pessoas que não gostam muito de ler. Você não tem esse exemplo em casa? Digamos assim, minha mãe não lê nada. Dá de presente para ela, né? E conversa. Quem sabe ela não começa a ler esses livros aqui que tem contos do mundo inteiro, né? Então você tem folclore africano, você tem da Ásia, da América Latina. Esse livro das virtudes aqui também é muito rico, 2. Quem sabe depois você não pode sentar com ela e conversar sobre os contos e talvez transformar a sua mãe naquela leitora que você provavelmente é. É um exemplo de que você pode fazer, né? Então, tá aqui. Agora a Nova Fronteira tá lançando, né? Eu espero que as pessoas apreciem tanto quanto eu apreciei na época. Achei uma comunicação muito bonita por meio de exemplos, né? Porque às vezes as pessoas precisam disso mesmo, né? De um texto, de um apoio, e tá aqui, é um compêndio, né? E aí você tem como é que eu vou dizer? Deu branco. As referências. Você tem as referências dos textos, e isso aqui facilita bastante para você na hora de trabalhar.
Então, gente, por hoje é só. Esse aqui é o livro que eu indico, aliás, os box, né, da Nova Fronteira, o livro das Virtudes 2, o livro das Virtudes 1, e existe o livro das Virtudes para as crianças, que só depois que eu pensei em fazer esse vídeo para você foi que eu me lembrei que ele fica no consultório, porque eu sempre levo os textos, alguns textos para as crianças lerem, porque são leituras curtas. Então, para vocês que trabalham também com crianças, é a Alessandra Rosino, né, a da Sementinha Literária, tá aqui Humberto, né, da Primeira Prateleira, né, que começou todo o canal dele por causa da literatura infantil. Tá aqui Livro das Virtudes para as crianças, também existe. Ele é fininho e não assusta tanto por aqui. Tá bom. Gente, então por hoje é só. Muito obrigada. E me diga aí se você conhece essa primeira aqui, se você já conheceu as novas edições da Nova Fronteira. Até a próxima. Muito obrigada.